galera do bem, vai tudo bem com vocês? Estamos aqui. Eu senti por bem comentar um pouco mais o capítulo 24 de Mateus, porque realmente é um capítulo escatológico. Jesus aqui fez algumas previsões, né? Um versículo interessante, não sei se você já parou para prestar atenção nele, é o verso 20. No vídeo de ontem, nós falamos aleatoriamente sobre o capítulo, nós não respeitamos a ordem cronológica dos versos, e eu até passei por cima deste verso, mas eu resolvi fazer o vídeo e tentar completar o capítulo. Nós vamos falar o livro todinho, tá? Podem ficar tranquilos. Aliás, nós vamos falar a Bíblia todinha, se Deus nos permitir tempo. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Para entender esse versículo, nós precisamos voltar lá no verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? O templo? Quando Jesus saiu do templo, os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a construção do segundo grande templo, tá? Esse foi o segundo grande templo de Jerusalém. E o terceiro está por vir. O templo era suntuoso. Então, quando eles comentaram sobre o templo, admirando a construção, Jesus falou assim: eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quando Jesus morreu, no ano 33, quando Pilatos tentou salvar Jesus, ele disse que ele estava inocente. O povo respondeu, Mateus 27, versos 20 a 26. O povo gritava: crucificam-o, crucificam-o, ele não é nosso rei. Que o seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Então, Jesus já previra que tudo viraria pó. Então ele disse para os discípulos: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Nós vamos entender este verso agora. A profecia se cumpriu 37 anos depois. Depois que Jesus voltou ao céu, quando ele ressuscitou, passou 40 dias com os irmãos, foi visto por cerca de 500 irmãos no momento da sua ascensão ao céu. Israel estava totalmente perdido, estava politicamente ainda subordinado aos romanos. E a história diz que a crueldade dos judeus era muito grande, eles perseguiam os cristãos, mataram muitos cristãos, praticamente todos os discípulos, os 12 apóstolos, os 12 apóstolos foram mortos de forma trágica. Então havia assim muita violência, muita corrupção. Os pais matavam os filhos matavam os pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar. Estava um verdadeiro caos em Jerusalém e em todo Israel. Mas mesmo assim, Jesus lembrava os
cristãos para orarem. Então, certamente eles se lembravam dessa recomendação sobre o assunto. A história relata que no ano 66, o exército romano sitiou Jerusalém. Cercaram Jerusalém. Mas, inesperadamente, eles abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Ninguém sabe explicar. Eles cercaram Jerusalém, quando Jerusalém já se imaginava sendo atacada, o exército romano desistiu e foi embora. Então, os acontecimentos foram encaminhando de uma maneira que os romanos foram embora e os judeus não conseguiram também impedir a fuga dos cristãos. Quando o general Céstio saiu, os judeus saíram ao encalço dos romanos e o caminho ficou livre para o povo de Deus escapar, porque eles não foram molestados nem por judeus e nem por romanos. Mas aconteceu que no ano 70, 4 anos depois, o general Tito veio e cercou a cidade. Mas quando ele cercou a cidade, os cristãos já não estavam mais dentro da cidade. Os cristãos fugiram de Jerusalém, aproveitando aquela oportunidade que os romanos desistiram de atacar Jerusalém e os judeus saíram atrás dos romanos. Então, os cristãos fugiram e viajaram cerca de 70 quilômetros para o outro lado do Rio Jordão. Por que não deveria a fuga acontecer num sábado e nem no inverno? O inverno na Palestina é muito rigoroso. Então, os cristãos teriam dificuldade para caminhar. E a fuga também não poderia acontecer no sábado, porque ainda assim Jesus estava guardando os bons costumes dos judeus, que não caminham mais do que 1 quilômetro no dia de sábado. Os judeus guardam o sábado. E hoje nós temos ainda uma seita, isso não é uma religião, tá? Porque se eles guardam só o sábado, eles deveriam guardar os 10 mandamentos. Isso é uma seita. A pessoa chega às 6 horas da tarde na sexta-feira, não faz mais nada, só volta a fazer alguma atividade no domingo de manhã. Se você guarda o sábado, então você guarda os 10 mandamentos. Mas deixa para lá. Então os cristãos viajaram e se salvaram da destruição que aconteceu. O general romano voltou para Roma, assumiu o lugar de Nero, que tinha se suicidado, e depois, no ano 70, ele enviou o seu filho, o general Tito, para cercar Jerusalém. E após vários meses de cerco, onde a fome matou milhares de pessoas, a cidade foi tomada. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas e alguns sobreviventes foram levados e vendidos como escravos.
ou jogados às feras nos anfiteatros de Roma. Sabe quantos cristãos morreram na destruição de Jerusalém? Nenhum. Todos escaparam, pois confiaram nas promessas e nas profecias de Jesus. Quando Jerusalém foi destruída, tacaram fogo na cidade e os judeus que sobraram foram espalhados pelo mundo. Aí, você vem aqui embaixo e lê este verso assim, 32. Aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Vocês entendem esse verso aqui? Esse verso aqui está se referindo, é um verso profético, está se referindo à reunião de Israel novamente. Isso se deu no dia 14 de maio de 1948. Do ano 70 até 1948 não existia Israel. Agora há pouco, em 1948, muitos de vocês estavam vivos. Israel voltou a ser uma nação. É mais uma prova do que Jesus está citando aqui, do fim dos tempos. Nós falamos de guerras, de rumores de guerras, enfim. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Ele, no caso, Jesus, o arrebatamento da igreja. Então você observou no vídeo de ontem, nós falamos de guerras, de rumores de guerras. Vocês estão vendo quanta violência, quanta coisa ruim, inacreditável está acontecendo ultimamente? No domingo, teve uma matéria num programa de TV, onde um pai prendeu um filho de 11 anos durante um mês, acorrentado dentro de um tambor de 200 litros. E os vizinhos acabaram percebendo e chamaram a polícia. O menino estava acorrentado nos pés e nas mãos, e as mãos na altura da tampa do tambor, de modo que o menino nem poderia se sentar, ele tinha que ficar em pé o tempo todo. Agora, um pai fazer isso com um filho, os demais versos desse capítulo 24, nós falaremos novamente quando a gente começar lá no capítulo 1 de Mateus e nós falarmos o livro todinho de Mateus, tá bom? Mas eu queria citar esse verso 20, porque as pessoas leem e não param para prestar atenção no que está sendo dito. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação do verso 20 e da figueira. A figueira é uma referência clara à reunificação do Estado de Israel, que se deu em 14 de maio de 1948. E tudo isso nos mostra que Cristo já volta. Prepare-se. Isto não é brincadeira. A nossa redenção está hoje muito mais próxima do que nós possamos imaginar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser e vivermos.